Em 2020, o planeta testemunhou imagens inéditas na história humana. Por conta da pandemia do Covid-19, fomos capazes de observar todas as cidades, das mais pacatas aos grandes centros urbanos globais, completamente vazias, ou pelo menos aparentemente. Graças ao esforço em conter a transmissão do vírus e com a enorme maioria da população em casa, na realidade, fomos capazes de observar muitos outros efeitos que foram além de ruas vazias, como, por exemplo, melhoria da qualidade do ar e da água, redução do consumo e por consequência da liberação dos gases de efeito estufa. A vida selvagem também ficou bem menos tímida. Nos surpreendemos com pumas patrulhando ruas da Califórnia, cabras explorando cidades no país de Gales e golfinhos nadando pelos canais de Veneza. Por quase 10 mil anos nós estivemos mudando nosso planeta de tal forma que nos tornamos nós mesmos uma força da natureza. Então me pergunto o que seria da Terra se essa tão potente força da natureza desaparecesse de uma vez. Hoje, veremos o que aconteceria com a Terra se todos os humanos sumissem de repente. Sem contar o estranho silêncio que se daria em um segundo, assim que sumíssemos, nenhuma mudança muito drástica seria notada, ou pelo menos a olho nu. Nós conseguimos encontrar diversas espécies pelo nosso corpo que coevoluíram conosco nessas últimas centenas de milhares de anos. Nós damos comida e um lugar para ficar, e elas nos protegem de visitantes indesejados, nos ajudam a digerir comida, se comunicam com o nosso sistema imune e até ajudam as nossas células a se regenerarem mais rapidamente. Somente na pele, que é o maior órgão humano, nós possuímos cerca de 1000 espécies que vivem por lá, como o Staphylococcus epidermis ou o Demodex mite. Mas eles nem são os mais numerosos ou os mais diversificados. No nosso intestino, nós conseguimos encontrar cerca de 5.000 espécies de micro-organismos, com 100 trilhões de células não humanas que constituem uma microbiota intestinal única em cada um de nós. Com uma relação tão íntima entre nós e esses carinhas, dificilmente algum deles sobreviveria depois dos primeiros instantes sem humanos no mundo. Outros organismos que são nossos parasitas obrigatórios também provavelmente se extinguiriam junto conosco, como por exemplo o Pediculus humanus capitis e o Pediculus humanus humanus, o piolho da cabeça e o piolho do corpo, respectivamente. O último é tão adaptado a nós que não depende somente de nossos pelos corporais, como também do tecido de nossas roupas, um traço único em toda a natureza. A ida de todos esses organismos conosco não seria a única notícia ruim nesse primeiro momento. Também veríamos eventos acontecendo ao redor do mundo que marcariam a história da vida e perdurariam até a morte da própria Terra. Sem nós por perto, 443 usinas nucleares localizadas em 32 países não teriam mais ninguém por perto para controlá-las. Dessa maneira, todas essas 443 usinas elevariam suas temperaturas para níveis perigosos. A maioria das usinas construídas hoje são programadas para reduzir suas temperaturas na ausência de um ser humano, para evitar colapsos nucleares como o que ocorreu em Chernobyl em 1986. Porém, por mais que seja improvável que qualquer usina exploda, ainda assim, cada uma das 443 usinas nucleares irradiaria radioatividade por milhares de anos, danificando ecossistemas, erradicando a vida selvagem e envenenando gradualmente o nosso planeta. Nos últimos milhares de anos, a humanidade domesticou inúmeras espécies de plantas e animais conforme as sociedades foram se assentando e abandonando o estilo de vida nômade dos nossos antepassados caçadores-coletores. Essa domesticação implicou em dar preferência ao cruzamento de indivíduos que tivessem características que fossem mais atrativas para nós, como plantas mais nutritivas e animais mais obedientes. O que significa que mudamos tanto esses seres com o passar do tempo, que muitos deles são incapazes de se reproduzirem sozinhos. Ou seja, por mais que essas espécies sejam campeãs em números de indivíduos, no momento em que partíssemos, elas perderiam o principal motor que as mantinham vivas e proporcionava sua reprodução. As plantas seriam mais sortudas que os animais. Provavelmente a maioria delas começaria a se tornar cada vez mais parecida com seus antepassados selvagens a cada geração, até que chegasse um ponto em que dificilmente um organismo inteligente seria capaz de dizer que essas espécies um dia foram manipuladas e selecionadas artificialmente. Talvez a única pista no futuro distante de que um dia domesticamos parte da flora terrestre
seja o surgimento repentino de espécies na camada geológica do Holoceno ao redor do mundo. E já para os nossos camaradas animais, a história não seria tão bonita assim. Vacas, galinhas, ovelhas, cães e aves em cativeiro. Nós os deixamos tão diferentes de seus antepassados selvagens que hoje, a grande maioria daqueles que domesticamos dependem inteiramente de nós para viverem e se reproduzirem. Em um ano sem humanos em volta para garantir o seu sucesso reprodutivo, as suas populações definhariam ao redor do mundo até provavelmente entrarem em extinção. Ao sermos mostrados essa possibilidade, muitos podem pensar então que toda forma que criamos esses animais se justifica, uma vez que eles precisam de nós para continuar suas linhagens. Contudo, para muitos outros, parar a reprodução desses inocentes seres significa apenas libertar centenas de bilhões de possíveis indivíduos de nascerem apenas para viverem uma vida completamente miserável. Porém, nem todos os animais que nós domesticamos estariam correndo risco de extinção. Ou pelo menos é isso que acredita Alan Weisman, autor do livro O Mundo Sem Nós, o qual inspirou muito o tema desse vídeo. Em qualquer relação de domesticação, sempre se era cobrado um serviço desses animais, seja servir de alimento, nos ajudar a caçar ou nos proteger de possíveis predadores. Afinal, para um animal estar junto com os antigos humanos, ocupar espaço, consumir alimento e água, eles deveriam nos dar algo em troca. E a maneira que se deu um desses pactos é o que justamente faria esse único animal doméstico triunfar em um mundo sem humanos: o gato. Ele usufruía de nossos alimentos e proteção, e em troca fazia o controle de praga para nós. Por nunca ter perdido seu instinto de caça, o gato doméstico triunfaria em um mundo depois de nós. Além de toda a fauna e flora, em um ano sem limpeza e manutenção, nossas casas e campos também começariam a parecer um pouco mais diferentes do que estamos acostumados. Contudo, a grande maioria dos espaços que ocupamos precisariam de um pouco mais de tempo para notarmos diferenças mais drásticas. Avancemos mais no tempo para ver se algo muda. Ervas daninhas, pragas, mofo, infiltração, contaminação, ferrugem, maresia. Por mais que todas essas palavras tenham significados completamente diferentes, no final, todas elas querem dizer a mesmíssima coisa: a natureza tentando tomar conta do que um dia já foi dela. E em pouco mais de uma década, nós seríamos capazes de ver mudanças consideráveis nos nossos ambientes urbanos e rurais. Nesse ponto, muitos telhados já terão cedido para a chuva e para ciclos de congelamento e descongelamento. O mesmo vale para pisos de madeira, e a água da chuva e da neve vão conseguir entrar, seja pelas janelas, seja por infiltrações. Esses ambientes úmidos, com madeira podre e muitas vezes protegidos da luz do sol, serão um ambiente perfeito para os fungos se instaurarem. E assim estarão nossos antigos lares, não só infestados de hifas e esporos, mas como de pequenos animais como ratos, baratas, formigas e outros pequenos artrópodes. Nossos antigos companheiros da realidade urbana ficariam felizes com nosso sumiço e tomariam nossas estruturas para eles. Quando as janelas quebrarem e outras estruturas começarem a ceder, os lugares que construímos sob a natureza e um dia chamamos de casa, começariam a receber novos visitantes. Animais como gatos, serpentes, ursos, lobos, morcegos e aves começariam a usar nossos prédios. Além dos ambientes urbanos, ambientes rurais e mais afastados das grandes cidades também já estariam bastante mudados. Todas as trilhas do mundo que entram mata dentro já teriam desaparecido há muito tempo. E as fronteiras dos biomas naturais também já estariam avançando em direção aos nossos campos e começando a tomar de volta as enormes áreas cultivadas que um dia foram desmatadas para que pudéssemos plantar a nossa comida. Durante todo esse processo, os insetos de todo o mundo teriam um enorme boom nas suas populações, uma vez que deixaríamos 1,6 milhão de quilômetros quadrados de terras cultivadas com as nossas plantações disponíveis para eles, o que equivale a aproximadamente 1/3 de toda a terra disponível no planeta. Com o aumento da população de insetos no mundo sem torres piscantes de comunicação, outro grupo também seria bastante beneficiado nessa primeira década sem os humanos. Estima-se que 1 bilhão de pássaros seriam salvos todos os anos durante essa primeira década. Em um século sem nós em volta, nós veríamos um outro grupo de animais que se beneficiaria muito desse ocorrido. Depois de mais de um século em que nós superexploramos os nossos mares, levaria aproximadamente o mesmo tempo para que a vida marinha se recuperasse e atingisse parâmetros que consideramos saudáveis para as populações naturais. A vida selvagem realmente estaria florescendo e clamando todos os espaços que foram tomados. 100 anos seria o tempo suficiente para que os antigos biomas, que foram desmatados para que construíssemos nossas grandes cidades,
retomassem esses locais de volta. E assim, teríamos uma mistura do bioma nativo com os prédios construídos pelo homem. O Rio de Janeiro estaria sendo tomado pela Mata Atlântica, da mesma maneira que Londres estaria tornando a ser um pântano e Las Vegas um deserto. Quando tivessem passado milhares de anos desde que desaparecemos da face da Terra, seria difícil encontrar alguma construção em pé que não fosse de pedra. Não teríamos mais nenhuma evidência de que um dia construímos tantos prédios. Além disso, seria neste momento em que os solos do mundo se livrariam dos metais pesados que temos depositado nas últimas décadas graças a atividades industriais intensas e o uso exagerado de alguns fertilizantes nos campos. O zinco duraria 3.700 anos, o que é pouco quando comparado com os outros. O cádmio duraria aproximadamente o dobro, 7.500 anos. O chumbo, 35.000 anos. E o cromo, o mais duradouro, 70.000 anos. Nessa altura, algo muito importante acontecerá no nosso planeta. Somente aqui as concentrações de CO2, metano, óxidos de nitrogênio e outros gases de efeito estufa retornarão aos níveis pré-industriais na atmosfera, o que significa que até aqui, centenas de milhares de anos no futuro, depois que os humanos desaparecessem, o aquecimento global ainda estaria acontecendo e afetando o clima do planeta. Nesse ponto, a Terra já nos parece há muito tempo com o que reconhecemos como casa. Não só as paisagens não serão mais as mesmas, como terão animais e plantas que não reconheceríamos como familiares. Por mais que alguns até poderiam se parecer com os seres que estamos acostumados por conta da convergência evolutiva, muitos outros seriam completamente diferentes, de maneiras que nós nem conseguimos imaginar. É possível, inclusive, que uma nova forma de vida inteligente venha a surgir. Essa é uma escala de tempo tão grande que se um dia essa outra forma de vida viesse a nos estudar, nós não passaríamos de algumas poucas evidências em uma fina camada geológica que hoje chamamos de Holoceno, a época em que os humanos reinaram. Mas eles certamente dariam outro nome. Para esses estranhos e enigmáticos seres inteligentes do futuro, a história humana equivaleria a somente um pouco mais de 0,0025% de toda a história da Terra. Mas mesmo assim, algumas marcas da breve, porém imponente humanidade ainda resistiriam. Quando a nossa camada geológica for analisada, encontrarão microplásticos e artefatos de bronze. Na verdade, o bronze tem uma durabilidade tão impressionante que estátuas de bronze ainda seriam reconhecíveis em 10 milhões de anos. Outra característica que observarão na fina camada do Holoceno é o surgimento repentino de espécies ao redor do mundo, graças ao grande intercâmbio de plantas e animais promovido pela espécie humana. Além da nossa camada geológica, teríamos poucas pistas de que um dia estivemos aqui. Em milhões de anos, as pegadas dos astronautas que visitaram a Lua ainda estariam lá, por exemplo. Mas será que mesmo além da Lua e da nossa camada geológica, nós teríamos alguma outra chance de sermos notados? Em bilhões de anos, o Sol esgotará a reserva de combustível que o deixa vivo e, ao morrer, consumirá a própria Terra no processo. Mas até mesmo depois desse evento, nós ainda seríamos capazes de encontrar marcas dos seres humanos pelo universo. Na virada do século XIX para o século XX, um italiano chamado Guglielmo Marconi inventou uma tecnologia que seria não só completamente revolucionária na época, como hoje sabemos que, se um dia sumirmos, essa invenção será responsável pelos últimos registros da humanidade no universo. O rádio. O rádio funciona ao transmitir e receber ondas eletromagnéticas. Um transmissor irradia esse campo através de uma antena e um receptor então capta o campo e o traduz nos sons ouvidos pelo rádio. Porém, quando o transmissor irradia as ondas de rádio, elas não vão em uma direção certa, mas em todas as direções igualmente, e nunca mais param. Não é como se os seres do outro lado da galáxia estivessem sintonizando nas nossas rádios e ouvindo os grandes sucessos dos anos 2000. As ondas de rádio viajam pelo universo em uma velocidade limitada, a velocidade da luz. Contudo, conforme as ondas se propagam, elas vão se tornando cada vez mais fracas. À medida que viajam, sua intensidade cai na proporção do quadrado da distância que percorrem. Ou seja, o rádio foi inventado há aproximadamente 200 anos, o que significa que o tamanho do rádio da circunferência de alcance das nossas ondas de rádio equivale a 200 anos-luz. Na metade desse caminho, a intensidade dessas ondas era 4 vezes maior, e esses sinais, que muitas vezes foram sua música preferida, continuam diminuindo nessa proporção, mas nunca realmente chegam a se cessar. Por mais fragmentados que possam estar,
Se um dia sua música preferida tocou na rádio, os sinais que um dia poderiam fazê-la tocar continuarão vagando pelo universo por toda a eternidade. Mas há ainda uma outra coisa criada pelos humanos que atingirá os confins do infinito muitos éons depois que nos formos. Ou pelo menos é isso que eu gosto de acreditar. Em 1977, a NASA estava prestes a lançar 2 sondas, as Voyagers 1 e 2, em direção ao espaço interestelar. Por conta disso, Frank Drake e Carl Sagan pensaram: por que não mandamos mensagens humanas com essas sondas? E assim o fizeram. A Voyager 1 é o objeto tocado por um humano mais distante de casa, e assim como a Voyager 2, carrega consigo um disco de ouro com informações sobre quem nós somos e onde nós estamos. Além de 116 imagens de nós, sobre nós e os nossos maiores feitos, essas cápsulas do tempo também carregam consigo saudações em 55 línguas humanas, sons de pássaros, risos, pássaros e baleias. O disco dourado também conta com algumas músicas como Bach, Chuck Berry, um coro de uma canção de uma tribo caçadora-coletora localizada no Congo, Beethoven e uma música sobre a humanidade de um clã chamado Niaoura da Papua Nova Guiné. O quebra-cabeça necessário a ser montado pelos alienígenas para decifrarem quais são as instruções para acessar todo esse material está impresso na própria placa dourada e se baseia em um tempo fixo de um fenômeno que pode acontecer em qualquer átomo de hidrogênio no universo, o átomo mais abundante que existe. Afinal, se os alienígenas que acharem essa sonda têm uma tecnologia para detectar naves no espaço interestelar, eles deverão conhecer o mínimo de química e serão capazes de acessar a nossa mensagem. Não sabemos quando, ou muito menos se um dia algum outro organismo será capaz de encontrar, decifrar e ler as mensagens que encontramos nessas 2 sondas. Mas se um dia sumirmos de repente, até agora, as Voyagers 1 e 2 são as melhores candidatas para, em algum momento do futuro distante, alguém nos ouvir pela última vez. Obrigado por assistir e tenha um bom dia.